Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus, esteja em nossos corações. Estamos reunidos mais uma vez, para estudarmos, o Evangelho de Jesus. Vamos começar cantando a homenagem ao nosso mentor, Padre Germano, Ricardo, Cláudio e o microfone. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, teu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer uma página bem pequenininha, porque Marcelo fala muito, né? Então, ela sempre puxa minha orelha, né? Puxou a mãe. Então eu vou falar aqui só, tá? Para sobrar mais tempo para ela. Então é uma mensagem da Agenda Cristã, pelo Espírito de André Luiz, recebida pelo Chico, e diz assim: medicamentos evangélicos, porque a gente coloca muito o medicamento material, mas a gente esquece que a gente necessita também desse medicamento espiritual. E aí diz assim, muito simples: ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, quer dizer, corrigindo com amor, com carinho, Trabalhe feliz, dirija equilibrado. Aqui não é só o carro, não, é a nossa vida, hein? Obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere amanhã. E é assim que o Cristo quer de nós, Que a gente sirva hoje, E nós vamos esperar esse amanhã diante do que a gente fez hoje, porque o passado já foi, Então aqui são palavras simples, mas
se a gente seguir ali um pouquinho, a gente já melhora a nossa condição de espírito. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam com seus fluidos benéficos, que possamos receber tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que viemos buscar esta noite, nesta casa abençoada, uma casa de Jesus, comandada pelo nosso querido mentor, Padre Germano, com a sua falange espiritual, que está sempre atenta e olha a cada um desses filhos que aqui chegam em agonia, em desespero, e às vezes até muito bem, e saem daqui ainda melhor. Que todos possam ser amparados, que possamos elevar nosso pensamento agora, pedindo a espiritualidade amiga, por todos os irmãos cujos nomes foram colocados nas caixinhas, irmãozinhos encarnados. Vamos pedir também pelos irmãozinhos desencarnados, pelos nossos queridos que já se foram, que estão na pátria espiritual, que recebam as nossas vibrações amorosas. Pedimos, enfim, Senhor, por todo aquele que veio hoje à nossa casa, que ele consiga receber aquilo que precisa. Pedimos pela nossa irmãzinha, Marcele, que fará uso da palavra, que também seja amparada e inspirada por Germano querido. E assim, então, pedimos a permissão para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tem alguém novo aqui que veio pela primeira vez? Seja bem-vinda, né? Meu nome é Rosa, é Marcele hoje que vai fazer a palestra, tá? E agora com vocês. Marcele, precisa de alguma coisa? Tá tá aí, tá. Vai colocando aqui para mim aí que eu vou passando. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O compromisso é grande quando a gente vê a casa cheia, né? Porque a gente tem que falar e a gente tem um compromisso muito grande com a palavra, né? E hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre um item do Livro dos Espíritos, na sua parte do livro 3º, que fala sobre a lei de destruição e a nova era. É sempre importante a gente estudar o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é o livro que é a base da nossa doutrina. Todas as outras obras, elas foram desmembradas a partir de um livro, do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem quatro partes, né? Então, a primeira parte, ele vai dar origem à Gênese. A segunda parte vai dar origem ao Livro dos Médiuns. A terceira parte vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos vai dar origem ao céu e inferno. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, como se a gente estivesse estudando a obra por completo. Claro, de uma forma mais abrangente. E quando a gente precisa, a gente vai nos outros livros para a gente se aprofundar. E aí eu trouxe essa lei de destruição, por quê, né? A gente está vivendo uma época muito conturbada, uma época de crises, de guerras, e quando a gente vê, né, as leis morais, o que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então vejam, as leis morais, na verdade, é um conjunto, é o nosso código de conduta moral cristã espírita. Então aqui Kardec nos traz tudo aquilo como a gente deve proceder, a nossa regra de proceder na vida, como espíritos. Porque a gente tem as leis, a moralidade da sociedade, que ela pode mudar conforme a época, conforme a sociedade, mas a moral cristã é única. E é sempre por essa que a gente vai nos basear para a gente seguir a nossa lei de progresso. Então, a gente começa lá no capítulo 1 com a lei divina, a lei natural. E aí vem as outras, a lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação e a destruição. E aí vocês podem pensar assim,
Ai, meu Deus, Deus vai agir conforme uma lei de destruição? Se Deus é soberanamente justo e bom, ele precisa de uma lei de destruição para que nos norteie? E aí é exatamente isso que a gente vai construir hoje nessa reflexão. Quando a gente vai na primeira pergunta, vejam, o livro dessa parte, nesse capítulo 6, a gente tem, no início, ele coloca como subtópico, né? Destruição necessária e destruição abusiva. Daí ele já vai desmembrar em duas coisas que a gente vai ver aqui. E dentro dessa lei de destruição tem vários subtópicos, que é flagelos destruidores, as guerras, assassinato, crueldade, duelo, pena de morte. Então são assuntos assim extremamente atuais, né? Embora a nossa doutrina já tenha um certo tempinho, né? Mas é completamente atual esses assuntos que a gente precisa sempre estar, né, estudando, lendo para a gente se aprimorar. Então, na primeira questão ele fala a destruição é uma lei natural, né? E aí ele fala, é preciso, os espíritos, né? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamar de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres. Por aí eu já posso acabar minha palestra, né? Porque ele tira esse peso da palavra destruição e coloca como uma lei de transformação. E a gente entende isso porque nós somos seres espirituais, princípio inteligente, que vai evoluindo, né? Através lá, desde como a gente ouve, lá desde o mineral até o hominal, e a gente precisa de um princípio material para animar nossos corpos. E esse princípio material, ele sofre transformações. E para se transformar é preciso destruir, né? Para isso fazer um ciclo de regeneração e renascimento. Então, a coisa perde aquele peso, né? E eles falam assim, então a gente tem que entender a lei de destruição como um complemento do nosso processo de evolução, porque o nosso objetivo, gente, é sempre o quê? Evolução. A gente precisa evoluir enquanto princípio inteligente. Então, visto ser preciso morrer para renascer, passar por milhares de metamorfoses, como a gente passa, como as borboletas, né? Animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então, vejam, a gente tem aqui em cima a categoria dos espíritos. Isso está tudo no livro dos espíritos. A gente tem 3 ordens. Dentro de cada ordem, por exemplo, a primeira ordem se subdivide em 5 tipos, escalas. Essas escalas são em conformidade com o quê? Com a animalidade do espírito. Então, nas suas primeiras encarnações, o espírito ele é completamente imperfeito, né? Ele precisa ser lapidado. Ele tem todas essas imperfeições ainda, né? O mal predomina nele, a animalidade. Então, a gente traça uma escala, né? Onde, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai... É como se fosse uma balança. A gente vai perdendo essa animalidade e vai ganhando o quê? A angelitude. A gente vai ganhando a racionalidade, a razão, né? A responsabilidade. E quando a gente está na escala primeira, né? A gente tem ainda os sentimentos de vingança, ódio, inveja, cobiça, falta de fé, intriga, tudo isso. E aí depois a gente passa para a segunda ordem dos espíritos bons, onde o bem já predomina, a bondade, o desejo do bem, até chegar à escala de espíritos puros, que é o nosso caminho. Isso que é o bonito, né? A gente chegará a esse caminho. Bom, e aí, quando a gente vai na questão 728, né, seguindo um pouquinho, eu não vou conseguir falar de tudo, senão não vai dar tempo mesmo. Ele fala o seguinte, que o instinto de... Se existe essa destruição, né, para transformar e renascer, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. E aí eles falam que sim, né? As criaturas são os instrumentos que Deus serve para atingir os seus objetivos.
para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si com o duplo objetivo, manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e melhor utilização dos restos do corpo. Então, a gente vê isso muito naturalmente na natureza. Os animais precisam se alimentar e, para isso, eles se destroem. Eles têm a cadeia alimentar, um que se alimenta do outro, não é assim? A gente também se alimenta do animal ainda, e por isso precisa ainda sacrificar os nossos queridos irmãos para atender essa necessidade material que a gente tem. E os elementos, gente, eles não se destroem, eles se transformam. Quando a gente morre, tudo se decompõe, né? Os elementos, eles vão para a terra, né? Então, todos os átomos que nos compõem vai para a terra, vai animar outros corpos, né? Vai compor outros corpos. Então, é assim, lembram da lei de Lavoisier? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, por exemplo, os cientistas hoje sabem que 97% dos átomos que compõem nosso corpo, eles são da mesma natureza, iguais às das estrelas. Então, somos poeiras de estrelas, né? Então, como é que esses elementos eles estão na natureza? Eles estão se transformando por esse mecanismo da destruição, da morte, né? Que é uma coisa natural. E o nosso corpo, se a gente for estudar, quem estuda a parte de ciência do corpo humano, você entende que o teu corpo está a todo momento destruindo alguma coisa dentro de si. Seu sistema imune está... Vocês sabem que, por exemplo, a pessoa que desenvolve o câncer, o seu corpo já brigou muito, seu sistema imunológico já trabalhou muito para destruir a célula cancerosa. Ele só, quando ele escapa esse mecanismo, ele tenta, é aí que se instala o câncer. Mas seu sistema imune está constantemente corrigindo os erros das células, matando, destruindo as células cancerosas que a gente pode produzir aleatoriamente, né? O nosso sistema imune está fazendo isso com os vírus, bactérias, tudo que entra no nosso corpo. A gente tem hemácias, por exemplo, células do sangue que a cada 120 dias são mortas e novas são produzidas. Então, tudo está se transformando, né, no nosso corpo e a gente tem tanta dificuldade em entender a morte, né? A gente se apega muito a essa vida, né? Bom, aí ele fala, na 732, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. E eles falam que ela é sempre proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico, moral mais apurado. Então, nos mundos mais avançados que o nosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, à medida que os mundos, assim como cada um de nós vai evoluindo naquela escala que eu mostrei aqui, os mundos também vão progredindo. E à medida que esses mundos evoluem, essas necessidades vão mudando. A destruição, ela também vai mudando. Nos mundos mais adiantados, os corpos podem ser mais sutis, não seja um corpo tão grosseiro como o nosso, né? A necessidade da alimentação vai mudar. Provavelmente a gente não precisa comer como a gente come, né? A gente pode talvez beber um copo de água e uma água possa nos alimentar, possa nos saciar dos recursos que nosso corpo precisa. Então, à medida que a gente vai progredindo nos mundos, isso também, essa necessidade da destruição vai diminuindo. E aí, Kardec pergunta, então existirá, entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? E aí ele fala que essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. E assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Como eu falei, à medida que a gente progride nos mundos, os espíritos mais adiantados, eles têm horror à guerra, por exemplo. É inadmissível as guerras. Então, essa necessidade ela vai sendo modificada, né? Vai enfraquecendo à medida que a gente vai atingindo a racionalidade. Né? A gente não imagina, por exemplo, a gente hoje, o homem destrói a natureza, né? O homem, na natureza, os animais, né? Um leão, ele caça uma zebra e caça uma zebra só, ele não caça duas porque ele quer ficar com a barriga cheia, né? Ele não tem isso.
A caça esportiva é uma coisa inadmissível num progresso, né? Quando a gente quer avançar, progredir espiritualmente, sem imaginar uma pesca. Me desculpe quem gosta de fazer isso, mas pescar um peixe só por prazer de pescar, você enfia um anzol, um negócio que é pontiagudo no céu da boca de um peixe, aí pegou o peixe, joga o peixe com uma ferida na boca para ele morrer, pelo menos come o peixe, né? Já que machucou o peixe, come o peixe. Então, assim, imaginar isso no mundo mais evoluído, não dá para perceber, não dá para imaginar isso. Então, a lei de destruição, ela está concebida dentro de limites, né, para atender às nossas necessidades de existência na vida na Terra. Então, por isso que ele fala, existe a lei que é natural, que vai atender a nossa lei de progresso, onde a gente atende às questões das leis biológicas, né, isso que eu falei, dos corpos, da matéria que precisa animar os corpos. Os fenômenos da natureza, nós também estamos suscetíveis ao planeta em que a gente está. Então, o nosso planeta, ele tem uma composição, ele tem um movimento, né? Um movimento gravitacional, tudo isso que altera toda a nossa estrutura física. Então, pode acontecer movimentos de terremotos, maremotos, tsunamis, isso é natural, pode acontecer. Essas catástrofes, assim, da natureza, em função do nosso planeta. Os flagelos coletivos, eles também acontecem, e aí não é um castigo de Deus, né? Os flagelos, eles podem acontecer, a gente vivenciou um flagelo recentemente, que foi a pandemia, todos nós que estamos aqui estamos submetidos à mesma lei, né? Essa lei natural, não tem distinção, ninguém tem privilégios nessa lei, então todos nós estamos suscetíveis a esse mecanismo, né? Agora, quando o homem comete excessos, ele abusa desse processo da lei de destruição, ele incorre naquelas consequências ali, que são os assassinatos, a crueldade, né, os duelos, as guerras e a pena de morte. Então, Kardec, eu vou pegar aqui só a parte da guerra, tá, gente? Não vou conseguir falar de tudo. Na 742 ele vai direto, né? Ele foi lá perguntar qual é a causa que leva o homem à guerra. E é sempre aquela resposta que a gente já conhece. A predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Então, à medida que a gente evoluir, a gente vai imaginar que as guerras elas vão desaparecer, né? À medida que os mundos progredirem. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Né, gente? Isso é o que a gente espera. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, todos os povos serão irmãos. E aí a gente vê que ainda assim, muitos em nome de Deus praticam a guerra, né? Que é uma contradição. Mas a gente vai chegar, porque nem sempre você dizer que conhece as leis de Deus quer dizer que você as pratica, né? Ou você pratica segundo os seus interesses, né? Mas a gente tem que ter essa ideia de que todos estamos ligados, somos irmãos, né? E nesse processo todo mundo vai caminhar junto, não vai ficar ninguém para trás. Bom, aí a gente sempre tenta buscar culpados, né? Nas guerras, né? A gente está sempre buscando, e aí a gente vivencia hoje uma intensa... os jornalistas falando muito, né, bombardeando a gente também de informações de guerra, dos acontecimentos para nos manter sempre atualizados, mas eu penso que em função da saúde mental ao qual a nossa população está vivenciando, uma saúde mental desequilibrada, ver esses conteúdos hoje é muito estressante, é desanimador, dá medo, muita gente tem medo, né? Tem gente que ainda tá vivendo a questão da pandemia e não sai de casa. Hoje eu estava falando isso lá no trabalho. Tem algumas pessoas que ainda não conseguiram sair do trabalho trabalho remoto, né? Por medo ainda, né? Ainda mesmo depois de toda a vacinação, o sucesso, a gente ainda vê pessoas que têm medo. Mas medo de quê? De que nós temos que ter medo, né? Bom, então,
Quem são os culpados? Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, gente, é difícil, mas a guerra, de uma certa forma, vocês podem falar assim, mas Marcele, a guerra sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Se a gente for na história antiga, né? Até a história agora, contemporânea, a gente sempre teve guerras. Mas esse é o caminho que o homem escolhe, né? Para acertar suas contas uns com os outros, para submeter as suas paixões. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente faz tem consequências. E isso é o bonito da doutrina, né? Ela fala que a gente pode fazer tudo, né? Tudo te é lícito, mas convém fazer isso? Então, você pode tomar a decisão, né, de levar um país à guerra, mas todas aquelas mortes ficarão nas suas costas. Então, é muito difícil. E muitos ficaram marcados na história negativamente pelos seus atos impensados, né? E tem uma pessoa que é a que vem sempre na nossa cabeça, né? Porque a gente... A última guerra, assim, tirando essa de agora, né? A gente viveu agora, recentemente, a da Ucrânia com a Rússia, que ainda não acabou. Essa agora de Israel com Gaza. Mas a Segunda Grande Guerra foi a que envolveu mais países, né? E que ficou muito marcada na história do nosso planeta. E a figura do Hitler sempre foi uma figura assim muito... Todo mundo comenta, mas e o Hitler? O que vai acontecer com o Hitler? Ele que foi o causador, né? Aí vem toda aquela especulação. E aí eu estava me preparando para fazer essa palestra e eu assisti um estudo do Jorge Erlach, que ele é um profundo estudioso espírita que fala muito bem. E aí, durante uma live, uma pessoa perguntou a ele estava falando sobre guerra e tal, e uma pessoa perguntou a ele isso aqui: existe a programação de um espírito vir ao planeta reencarnar, né, com uma missão de promover uma guerra? Então estava lá, que a gente lembra, né, todos nós temos um planejamento reencarnatório. Mas, gente, vocês imaginarem que está lá, que você vai voltar como um ditador, vai voltar com essa intenção? Claro que não, né? Mas achei interessante a resposta dele, que ele fala o seguinte: voltamos com a programação para fazer o bem, não o mal, né? O espírito encarnado é que não consegue seguir essa rota e optar por caminhos e ele opta por caminhos e escolhas equivocadas. Então você vem com a potência para fazer o bem. E aí, nesse caminho é que a gente se equivoca. E a guerra nunca é um fim em si. Então, Deus não usa a guerra para nos atingir, né? Não há uma programação para a guerra. Não está escrito isso. Embora a gente entenda a lei da destruição, a lei natural, mas abusiva não é. Não faz parte de Deus, né? Das leis divinas. Então, mas a guerra, muitas das vezes, ela acaba servindo de instrumento de progresso. Então, todos aqueles que se submetem, como aconteceu com a pandemia, todos aqueles que desencarnaram durante a pandemia, todos se submeteram a uma lei de progresso, porque passaram por uma experiência difícil, né? E isso é aprendizado sempre para o espírito. Então, o que os espíritos falam é que, no caso do Hitler e tantos outros, porque existiram na história, a gente fica sempre com a memória do mais recente, né? Mas existiram outros, Mussolini, Stalin, Nero, lá na época de Roma, então, existiam piores, talvez tão piores quanto ele, nas suas decisões equivocadas. Então, esses espíritos, eles criam, né, na verdade, pelos seus atos, eles criam existe um psiquismo coletivo tão negativo em relação ao julgamento dele, né, da sua escolha, do ódio, na verdade é o ódio em torno dessa pessoa pelos seus erros, que esses espíritos não têm condições de reencarnar assim prontamente para
corrigir os seus processos, né? Porque a gente entende que a gente errou, a gente precisa não ser punidos, mas ser corrigidos, né? A gente precisa reencarnar novamente para ser corrigidos. E aí esses espíritos não têm condições, porque o psiquismo coletivo ainda vibra muito negativamente contra eles, não a favor, contra eles. E aí ele não teria condições de reencarnar, né? Então esses espíritos, eles são segregados a outros orbes fora da Terra, até que eles tenham condições de voltar aqui para cumprir a sua programação expiatória. Porque para eles é expiatória, não há mais prova, né? Porque faliu, então vai precisar dos seus mecanismos de expiação. Bom, e aí a gente vai no Evangelho, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa falar do Evangelho. E a lei de destruição e a nova era. Se a gente for lá em Mateus 24, existe uma profecia de Jesus em que ele fala assim: a vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, aqui, né, Jesus fala, dá até um certo medinho de escutar isso, né? Por isso que a gente não tem que levar ao pé da letra, né, tudo que está escrito lá, porque foi a forma como eles entenderam e foi sendo traduzido, né? Mas o que a gente tira disso tudo é que Jesus falou que não era o fim. Não é o fim. Mesmo com todos esses acontecimentos, não é o fim. E aí, a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 9, de Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Nesse capítulo, a gente tem essas duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, aqui ele analisa a questão dos mansos que herdarão. Que terra é essa, gente? Ele vai condenar com essa frase, né? Jesus condena o quê? A violência e todos os sentimentos, né, que são contraditórios, como a cólera, né? Toda expressão descortês contra seus semelhantes, tudo isso é condenável. E Jesus estabelece, então, a doçura, né? A manso. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa tranquila, né? A doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, tudo que nós não somos. ainda. E aí ele usa aqui até Kardec fala, né, na leitura desse capítulo, que os hebreus da época usavam até um termo chamado raca, quando ele tinha raiva de alguma pessoa, ele tinha algum desentendimento com algum hebreu, ele falava raca e cuspia no chão em relação àquele irmão. Então, até aí, ele fala isso, né? Ele condena essa atitude que é sempre contrária, né, à lei do amor e da caridade, que sempre deve regular as nossas relações. E quando ele fala do herdar a terra, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, ele promete uma compensação futura, não é mesmo? Herdarão no futuro, herdarão a terra. Então, para aquele povo que sofria muito, o que Jesus ia prometer? O que Jesus poderia fazer? Ele fez muita coisa, curou, mas eles viviam numa opressão tão grande nas questões políticas, né, naquela questão dos impostos, sofriam muito e tinha coisas que Jesus não podia fazer, né? Porque, como ele falou, dá a César o que é de César. Então, tinha coisas que Jesus não tinha como agir, né? Então, ele prometia nas bem-aventuranças, ele prometia essa compensação futura, né, do reino dos céus. Na verdade, a gente sabe que o reino de Deus é dentro de nós, não fora. Mas no final dessa interpretação, Kardec fala:
será esse o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. E aí a gente lembra, né? A gente viu logo no início que assim como os indivíduos, eles evoluem individualmente, cada um de nós pode evoluir individualmente e seguir um caminho reto, né? E vai, né? Muitos espíritos já foram, Chico, vários deles já foram, porque levam a lei do amor à risca. A gente não, a gente ainda está em passos muito igual de jabuti, né? A gente está indo muito devagar. Só que o progresso do nosso planeta também acontece. Assim como o princípio inteligente evolui, os mundos também evoluem, né, gente? E aí, o que acontece? A Terra já foi um dia um mundo primitivo, onde recebeu os espíritos nas suas primeiras encarnações, né? Depois a Terra passou a mundos nesse período primitivo, são aqueles espíritos do homem primitivo mesmo, né? Que ainda tinha muito a questão muito mais. Se nós somos materializados, eles eram ainda muito mais. Mas isso foi se aprimorando. E aí vejam que a cada mudança de mundo existe uma transição, um período de transição, porque veja, isso é contínuo, isso é um movimento contínuo, ascensional, e que acontece, do qual todos nós estamos submetidos e vamos ser levados de roldão, né? Então a Terra hoje é de provas e expiações, e está no seu processo vai passar para mundo de regeneração. Isso é o que a gente está escutando já aqui na doutrina espírita, a gente tem essa confirmação. Aqui no livro da Gênesis, vou mostrar para vocês, aqui na Gênesis, que a gente tem que estudar, já tem um capítulo lá final, que é a nova era. Vejam, nós estamos na regeneração? Não. Porque o espírito também adora dar detalhes. Para que detalhe tem que dar data? Para que data, gente? Para a gente ficar mais ansioso? 2057. Eu não gosto nem de pensar nisso. A gente sabe que está nesse processo, mas que ainda também não se concretizou. A gente sabe que está em processo, mas não está concretizado. Não é mundo ainda de regeneração. A gente está no período de transição, que a gente chama de quê? Transição planetária ou nova era, né? E aí, só que esse período de transição planetária é um período mais difícil do que a chegada do novo mundo, da nova era. Porque é aquele chacoalhar, né? É aquele movimento que muda toda a estrutura vigente. E é tudo que a gente está sentindo hoje, gente. São as instituições, é uma crise moral, é uma crise social, é uma crise política, em todas as ordens de instituições da sociedade, está tudo ao avesso. A gente está vendo toda uma mudança e a gente fica o quê? Perdido. Por isso que a nossa doutrina nos dá luz, nos dá uma diretriz, nos dá a razão, o bom senso, para a gente analisar e se posicionar enquanto espíritas, cristãos e espíritas. Então, quando a gente vai lá na Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados. Então, ele fala assim, que ele se desdobra em dois, os sinais dos tempos e a geração nova, que é interessantíssimo isso. Eu pincelei, porque é grande, né? A gente vai falar algumas coisinhas. Ele fala, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, mas marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tudo na criação é harmonia. Suposto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Vejam, a gente evoluiu muito. Lembram daquela que a gente sempre fala da asa, que o espírito tem duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. A gente evoluiu muito intelectualmente, cientificamente, né, nos últimos tempos, mas a nossa moral não acompanhou isso. Então,
por isso é que esse período de transição ele é complicado, porque a gente é chacoalhado nas nossas bases, que é a nossa moral. A gente vai ser testado na nossa moral. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta e gradual, que é aquela que eu falei que cada um pode fazer individualmente. E essa que é mais brusca, do qual nós somos empurrados, né? E que corresponde a esse movimento ascensional mais rápido que assinala mediante impressões bem acentuadas os períodos progressivos da humanidade. A humanidade tem realizado incontáveis progressos, os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista da ciência, das artes, do bem-estar material. Resta ainda um imenso progresso. O que resta para a gente realizar? Fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. É tudo que a doutrina prega para a gente, né? Mas a gente consegue vivenciar isso na prática? É fácil a gente falar ser caridoso, ser solidário, ser fraterno, se a gente não consegue olhar para si, quem eu sou, fazer aquele processo de autoconhecimento, quais são as minhas imperfeições, porque eu sei que eu sou imperfeito, mas o quanto que eu estou fazendo, me esforçando para melhorar nesse sentido, porque a natureza não dá saltos e nós também não. A gente precisa, não vai ser um milagre que vai acontecer na nossa vida, que a gente vai se transformar dessa forma moralmente, se não for um exercício diário, né? Por isso que ele fala que o espírita é aquele que se esforça. A gente está nesse esforço, gente. Hoje a gente está aqui porque a gente já abriu nossa consciência. A gente tem um vazio dentro de nós, do qual as respostas não estão lá fora, estão aqui e estão dentro dessa doutrina que a gente escolheu. Não que a gente seja melhor, né? Nem que o espiritismo seja a religião do futuro, mas ela pode ser o futuro das religiões porque ela trabalha essas questões da espiritualidade, que muitas das outras não falam das consequências, da causa dos nossos problemas. E aí tem esse livro, eu gosto sempre de trazer um livro para fazer propaganda, que é o livro Transição Planetária. Foi psicografado pelo Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é de 2011. E aí aqui eu só vou ler um prefácio. Tem na biblioteca? Ah, deve ter. A gente faz isso. Vai pegar isso aí para sortear. Não, isso é... Esse livro, ele fala que, olha só, no prefácio, é o próprio Manuel Filomeno de Miranda que faz o prefácio. Então, esse livro, ele fala aqui, ó, eis, portanto, que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração dos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos nós temos necessidade urgente. Aí, vejam bem, ele fala: contribuindo na grande obra da regeneração, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Então, ele vai falar aqui mais à frente, além de a gente ter esses espíritos de outros orbes mais evoluídos, porque a gente lembra, vocês devem conhecer a história de Capela, dos exilados de Capela. Quando a Terra se transformou em mundo de expiações e provas, a gente recebeu espíritos mais adiantados para contribuir com o progresso, porque é sempre assim, a cada mudança de mundo, espíritos de outros orbes mais evoluídos que a gente fazem essa contribuição missionária.
voltam, vão para um mundo mais inferior para contribuir. Então, os exilados de Capela, que eram da constelação de Capela, esses espíritos reencarnaram aqui na Terra nos seus primeiros tempos, são atribuídos aos egípcios, aos maias, os incas, porque eles tinham uma matemática avançadíssima, né? Até hoje não se sabe como se construiu aquelas pirâmides, se não tinha nem animal, só tinha animal para carregar, não tinha instrumentos, né? Máquinas, ferramentas, como é que se ia transportar aquelas toneladas de pedra só com a força de um homem? Não tem como, eles não conseguem entender, a ciência se debruça sobre isso, né? E aí tem uma... já ouvi até numa palestra falando, foi até do Paulo César Frutuoso, que eles sabiam manipular o ectoplasma. E o ectoplasma, ele forma bolsões, né? É uma energia que tem força, que poderia muito bem, eles sabiam manipular isso, poderia ter ajudado nesse processo de carregar, né? Como é que eles faziam esse transporte. Depois assistam essa palestra do Dr. Paulo César Frutuoso. Então, gente, esses espíritos vão reencarnar agora também nesse mundo de regeneração. Além deles estarem aqui ajudando nesse fogo do parquinho, né? Porque tá pegando fogo o parquinho, né? Eles estão ajudando o processo. Eles também vão reencarnar, tá? Então, nesse livro, ele fala, depois vocês leiam, ele começa falando sobre, lembram daquele tsunami que aconteceu no Oceano Índico em 2000? Acho que foi um pouco antes disso, que gerou até um filme que é O Impossível, acho. Acho que é esse o nome do filme. O resgate dos espíritos que desencarnaram nesse tsunami, ele fala aqui no início. E aí ele fala do trabalho dos missionários que já está acontecendo na Terra, principalmente nos centros espíritas também já está acontecendo esse trabalho, com os trabalhadores espíritas. E os que vão, e o que virá, né? Então aqui, depois vocês leiam esse livro que é muito interessante. Quando ele fala lá na Gênesis, a geração velha e a geração nova, olha só que interessante, ele fala, uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Os homens que mais opostos são, para ela trabalham a seu malgrado. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê um choque, né? Uma geração mais velha, não somente velha no sentido da idade, mas velha nos hábitos, nos conceitos, na moralidade, né? E uma geração nova que vai reencarnar nesse mundo de regeneração. Então é o choque entre a geração velha e a geração futura, a geração nova. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Essa mudança é tão radical como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. E é o que a gente vê hoje, né? A gente vê espíritos que já estão reencarnando com uma nova ideia, com novos conceitos. Eles contradizem muito os adultos até, eles questionam os adultos. Mas vejam, não quer dizer que essa geração nova sejam espíritos perfeitos. Não são. Mas eles vêm com uma nova ideia. E aí haverá sempre, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos. Então ainda vai acontecer um período de muita divergência. Hoje a humanidade resolveu se polarizar em tudo. Até hoje, se você fala, não, porque Israel está exagerando na mão, então você está defendendo Gaza. Então, a gente está sempre nessa luta entre direita e esquerda, isso e aquilo. Não, eu sou Israel, tu é Gaza. Não existe essa polaridade, nós somos uma coisa só. Então, esse tipo de ideia, esse velho modo de operação não vai funcionar nessa terra regenerada.
Então, por isso que ainda vai haver, porque quem está no velho comando, que ainda luta, vai lutar com essas ideias até defendendo essas ideias antigas e muitas das vezes usando a força para isso, que vai levar a gente a confrontos, a guerras, né? Então, não vai ser, ele fala aqui, não haverá cataclismas como a gente está, como foi na profecia, né? Porque terremotos e não é a luta de ideias que vai acontecer. Então, essa geração nova, para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que povoem o espírito bom. Como é que você vai regenerar um planeta que o bem vai prevalecer? Não é que o mal tenha sido extirpado, mas para que o bem prevaleça, tem que melhorar a qualidade dos espíritos que aqui estão encarnados. Então, ou a gente se melhora e herda essa terra de regeneração, ou então a gente vai ser convidado a sair dela. Não é que a gente vai ser punido, mas a gente já teve muito tempo. Deus já nos deu muito tempo. A gente não quer, a gente está levando ao nosso tempo. E aí, só que a Terra tem o seu tempo, né? Não espera o nosso tempo. Já nos foi dado muitas oportunidades. Então, é preciso que esses espíritos, havendo chegado o tempo, grande emigração se verificará dos que habitam e a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionaria de novo perturbação e confusão e constitui um obstáculo ao progresso. Então, esses espíritos que não querem mudar, não querem modificar, que estão cristalizados nessas ideias antigas, tá? Eles não podem ficar aqui por uma questão de sintonia. Eles vão perturbar e aí a gente não consegue progredir. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá. Então, gente, por isso que a transição é complicada, porque não é assim, parou um momento para começar a sair todo mundo, chega todo... Não, tudo acontece, né? Uma coisa está entremeada com a outra, está acontecendo junto, está sendo espíritos, estão sendo já... os espíritos já nos dizem que espíritos já estão sendo recambiados para outros mundos, já não tem mais condição de reencarnar aqui na Terra. E outros já estão reencarnando, tá? E em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Essa é a condição. E provavelmente a condição, talvez material, as necessidades, porque muitos espíritos já jovens demonstram alguma... a questão intelectual é diferente, né? A questão da alimentação, tudo isso. A época atual de transição confunde esses elementos das duas gerações. A nova geração tem muita inteligência, a razão, né? Geralmente é precoce, tem um sentimento inato do bem, isso elas trazem muito fortemente, e crenças espiritualistas, tá? O que constitui um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, que é o que eu falei, não é. Mas, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, a regeneração não exige essa renovação integral. Não é que você vai se transformar num santo, né? Num ser de luz, como o pessoal fala, né? De uma hora para outra. Mas você tem que estar comprometido com isso. E aí cada um se faz essa pergunta: eu estou comprometido? Porque a gente vai desencarnar, né? Agora. A gente provavelmente... Se estiver comprometido com o mundo de regeneração, a gente reencarna aqui. Então, talvez a gente nasça neto, bisneto dos nossos filhos, né? No mundo regenerado. Mas se a gente não estiver comprometido, a gente vai dar tchau para aqueles nossos queridos que vão ficar. E a gente vai, como foram os exilados de Capela. Ficaram um tempo aqui, depois seguiram para mundos atrasados. Outros mundos de expiação e prova. Essa modificação se opera em todos quantos estão predispostos. Bom, a influência perniciosa,
Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, os desafios que a gente precisa vivenciar nesse período de transição planetária, gente, é sempre o compromisso educativo, né? A educação dentro da família, da sociedade, a educação conosco, né? O nosso comprometimento em nos educar, preparar também esses espíritos novos, porque vejam, eles vão trazer, esses espíritos que reencarnam, trazem, a gente sabe, né, que, por exemplo, Chico desencarnou, Emmanuel já dizem que ele está reencarnado, e espíritos de escola vão reencarnar nas diversas áreas da sociedade para fazer essas mudanças. Então, vai reencarnar na área da educação, vai reencarnar na política, né, graças a Deus, vai reencarnar em outras áreas para fazer essa renovação como um todo dessa sociedade. Mas a gente tem um compromisso dentro de casa, que é educar esses espíritos, porque, como eu falei, eles não são espíritos perfeitos, mas eles precisam ser direcionados. E hoje a gente tem uma sociedade altamente tecnológica, né, que é da fluidez, que a informação ela roda assim muito rápido. Então esses espíritos eles podem se perder nesse caminho. Então por isso o nosso compromisso e o comprometimento com a educação familiar. Ah, mas eu não tenho mais filho, né? Meu filho já está crescido, sei lá. Eu não tenho filho, mas a gente tem um compromisso onde a gente está. Dentro da nossa família, dentro da nossa casa espírita, do meio onde você vive, da sua vizinhança, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e fraterna. Combater o orgulho e o egoísmo, porque os espíritos sempre falam que a chaga da humanidade, a base de todo o nosso problema, das nossas imperfeições, são esses dois, orgulho e egoísmo. É a gente sempre achar que a gente é melhor, né? É sempre pensar em si em detrimento do outro. É o eu primeiro e depois o outro. Nem às vezes o outro vem em segundo lugar. Necessidade de desenvolver virtudes, foi o que eu falei, ninguém se transforma em santo. Mas a gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós a semente de todas as virtudes. A gente é que não desenvolve. Então, se eu tenho dentro de mim o germe de todas essas virtudes que precisam aflorar, que precisam ser desenvolvidas. E sempre praticar a máxima do ser de mansos e pacíficos. A gente precisa no mundo hoje, que todo mundo odeia o outro, né? Em que, eu até escutei isso no rádio, que ano passado, muitas famílias nem comemoraram o Natal por causa das divergências políticas, não foi assim? Gente que parou de se falar dentro da mesma família por causa de política. E aí o rapaz da rádio fala, gente, aproveita esse ano, vamos fazer as pazes. A questão política fica de lado, é o nosso compromisso com aquela pessoa que está ao nosso lado. A gente não reencarnou à toa juntos, né? A gente vai se deixar levar por esse ódio, né? Por esse sentimento de animosidade. E a gente ser pacífico e manso no dia a dia, nas atitudes diárias. Porque eu trouxe aqui uma animaçãozinha para mostrar como é que eu me identifiquei super com essa senhorinha. Não é porque ela é velhinha na animação, não, mas é pela atitude, né? Porque a gente sempre quer ter razão. A gente sempre acha que a nossa verdade é a verdade verdadeira. A gente quer convencer o outro que o outro está errado. E a gente guerreia, porque a gente fala da guerra, uma guerra entre países, entre nações. Mas e a guerra e os duelos que a gente trava mentalmente, porque a nossa mente é um dínamo de energia. A gente constrói e destrói. Chico uma vez falou que se a gente conseguisse ver a energia da inveja, ele falou que o pior sentimento, ele morria de medo de ver uma pessoa invejosa, porque a energia da inveja era uma coisa assim que chocava ele, que amedrontava o Chico Xavier. Então a gente imagina o quanto a nossa mente pode produzir com os nossos pensamentos, que a gente guerreia com o outro nem sabe, a gente está ali, num dardo mental para matar o outro. Então é isso que a gente tem que transformar aqui. É isso que a gente vem aqui toda terça e quinta ouvir, porque tem que entrar na gente isso, porque, né, tem que ser pela... Não vou falar isso, mas vou botar o videozinho para terminar. Olha a hora. Rapidinho, ele é pequeno. Não tem fala, é só uma animação. Apaga a luz aí, mãe.
Não estou escutando nada. Comeu dele, né? Então é esse comportamento aí que a gente tem que ter, que a gente acha, né? Quando um quer, dois não brigam. É a velha história, né? Ele queria briga? Não, ele devia dividir o último pedaço, mas ela naquela raiva, né? Não, é meu, e no final não era, era dele. Era dele. Então é a gente assim no dia a dia. Então, só pra gente finalizar. Gente, obrigada pelos ouvidos, tá? Mas o meu é o que precisa ouvir primeiro. Encerramos aqui a nossa reunião. Aqueles que estão assistindo pelo YouTube, né? Que Deus ampare a cada um de vocês.